Este domingo celebramos o dia da vitória, que é o dia da ressurreição do nosso Mestre, do nosso Senhor e Salvador. Por isso nós estamos alegres em festejar esse dia. E eu quero deixar para a meditação daqueles que nos ouvem e nos veem. A leitura bíblica está em Mateus 28, vamos ler do versículo 1 a 10. E eu leio na versão Almeida atualizada, na nova versão. O versículo 1 diz o seguinte: passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como neve. E os guardas, com medo do anjo, temeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e diga a seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai diante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, é como eu acabei de dizer a vocês. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos seus discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés deles e adoraram. Então Jesus disse-lhes: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá eles me verão. Amém? Que história maravilhosa, que narrativa maravilhosa. A narrativa que nos faz crer, e que nós cremos nela todos os dias, que o nosso Salvador vive, o nosso Redentor vive, e que um dia Ele virá nos encontrar, buscarmos para estar com Ele, viver a alegria eterna. Eu te convido agora a abaixar a sua cabeça e vamos orar ao Senhor para dar início a esse trabalho desta manhã. Pai, em nome de Jesus nós te louvamos, glorificamos o teu nome, Senhor, porque sabemos que o Senhor existe, que o Senhor está vivo, meu Deus. Sabemos que Jesus, o teu único Filho, nosso Senhor e Salvador, ressuscitou dos mortos, Senhor, para darmos o direito, Senhor, de estar contigo, para darmos o direito de reinar contigo, Pai. Por isso nós nos alegramos, meu Deus. Independente do que está acontecendo no mundo hoje, Senhor, dessa pandemia, dessa doença que está afligindo todo o ser humano dessa terra, Senhor, nós temos uma confiança, Senhor, que o Senhor existe, que o Senhor está vivo e que o Senhor reinará sobre qualquer situação, e que um dia nós encontraremos contigo e reinaremos contigo. Pai, então dê-nos uma manhã abençoada, um culto abençoado, Senhor, para louvor e glória do teu nome, do nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Pastor Altair. A paz do Senhor a todos. Amém. Glória a Deus. Antes quero desejar a todos uma feliz Páscoa. Que o Senhor Jesus, na sua infinita grandeza, no seu amor, possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Feliz Páscoa a todos em nome de Jesus. Enquanto nós adoramos ao Senhor com o hino que diz que Ele vive. Aleluia. É o hino 45 que diz assim, ó: Ele vive, por isso nós podemos crer no amanhã. Aleluias. Ele vive, temor não há. Louvado seja o nome daquele que vive e reina para sempre. Aleluias. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei
Filho amado, pra perdoar, pra me salvar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Adore a Ele, aleluia, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei na glória, oh aleluia, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há temor, aleluia. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, adore, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Oh, Ele morreu, mas ressuscitou, aleluia, oh, aleluia. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amado Deus, recebe este louvor, Pai, e na sequência do mesmo que o Senhor possa ser glorificado, exaltado. Ó Deus, nós oferecemos a Ti o nosso culto, culto de louvor, culto de adoração, culto de exaltação do Teu nome. Na sequência do louvor, Pai, que o Senhor possa estar aqui conosco e com cada um dos Teus filhos, aonde estiverem, que vidas sejam tocadas em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre, porque Ele vive. Aleluia. No início Ele era só o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E depois Ele veio ao mundo, morreu por mim, por você. E depois dele ter cumprido essa trajetória, Deus falou com ele: agora é a hora, chegado o momento de eu rasgar o véu, para que não precisa mais de ninguém, só do meu filho falar comigo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, Senhor.
por tudo que o Senhor tem feito. Naquele dia foi uma morte para que nós hoje pudéssemos ter vida. Aleluia. Vamos cantar, quão lindo esse nome é. Você que está em casa, vamos adorar conosco, os irmãos que estão aqui no templo também. Aleluia. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Quão lindo esse nome é, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Teu nome é lindo, Senhor. Tu és maravilhoso, tu és bondoso para conosco, Pai. Tu morreste ali para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome. Aleluias. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluias. Em meio a essas dificuldades que estamos passando, a única certeza que nós temos é que o nosso Deus é fiel. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Aleluias.
Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele. Deus levou todo o nosso jugo, todo o nosso peso, todo o nosso pecado para Ele ali naquela cruz. E hoje nós podemos ter vida. Aleluias! Oh, Santo, Santo! Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas enviou o Filho. A guerra começou, a morte livre, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre ressuscitou nosso Deus, Ele ressuscitou, e hoje Ele vive pra sempre, aleluia, pra ressuscitou nosso Senhor e suficiente Salvador. Ressuscitou, Pai. Ressuscitou. E hoje nós podemos levar a nossa cruz, porque o Senhor pagou um preço de sangue. E o Senhor nos ajuda a carregar, Pai. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, nós amamos a sua mensagem. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer
Aleluia. Para sempre seja louvado o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Para você que entrou agora online, nós queremos desejar para você uma feliz Páscoa. Que o Senhor Jesus, na sua infinita grandeza e misericórdia, possa abençoar a sua vida, o seu lar, a sua família. Amados irmãos, é domingo de Páscoa, onde nós celebramos a morte e a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para isso, quero convidá-los, aonde você estiver na sua casa, se você tem um exemplar da palavra do Senhor, abra, por favor, no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo de número 12. E nós vamos ler do verso 5 ao 8 e depois do verso 11 ao 13. Foi ali que, pela primeira vez, a palavra Páscoa foi citada pelo próprio Deus ao instruir os seus filhos, o povo judeu, o povo descendente de Abraão, que estava ali no Egito, no momento em que o Senhor Deus ia enviar a última praga, para que através desta praga, que acarretaria na morte de todo primogênito, o Senhor então passa instruções ao seu povo, para que o seu povo pudesse passar por aquela situação, porém eles não seriam atingidos pela mesma. Isso significa ressurreição. É o Senhor que morreu no meu e no seu lugar, assim como na celebração da primeira Páscoa, um cordeiro morreria para que o primogênito do povo de Deus não sofresse nenhum dano, o qual não aconteceria o mesmo com os primogênitos da nação egípcia. Leiamos então a palavra do Senhor. Êxodo capítulo 12, versos 5 ao 8, depois do verso 11 ao 13. Diz a palavra de Deus: o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Que hora que Jesus morreu, irmãos, na cruz? À tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. O que Jesus disse? A minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não terão parte comigo. E o Senhor Deus diz naquele momento: nas casas em que o comerem, ou seja, o cordeiro ou o cabrito, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Verso de número 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Existe hoje, irmãos, a Páscoa do mundo, a Páscoa do comércio. Mas quando o Senhor instituiu a Páscoa, ele disse: esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga. Guarda esta palavra: e não haverá entre vós praga de mortandade,
quando eu ferir a terra do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde você estiver na sua casa, aqui no templo, curva a sua cabeça e vamos falar com o Pai Celestial. Poderoso Deus e Pai Eterno, a Tua palavra é fiel e verdadeira. A Tua palavra, Senhor, nunca passará. Ainda que os céus e a terra passe, a Tua palavra permanece. Neste momento, meu Deus, onde estiver, Senhor, Teu Filho, onde estiver um homem ou uma mulher, Senhor, assistindo este culto, ó Pai Santo, que o Senhor possa, ó Deus, colocar, Senhor, sobre a vida de cada um a marca do sangue do Cordeiro, ó Deus, para que haja livramento, para que haja, Senhor, ó Deus, salvação, para que haja libertação, Pai. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui nesta manhã, porque cremos que o Senhor pode mais uma vez falar conosco por intermédio da Tua palavra. Ó Deus, que não fale, Senhor, o conhecimento humano, nem o intelecto humano, mas que o Teu Espírito Santo possa falar conosco, para que sejamos edificados pela Tua palavra. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Aonde você estiver aqui no templo, todos digam amém. Aleluia. Amados irmãos, a Páscoa fala de substituição de sacrifício. Um cordeiro morrendo no lugar do primogênito. O texto áureo da Bíblia diz, em João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenham a vida eterna. Quando o Senhor se manifesta na humanidade, Ele se manifesta, irmãos, para trazer livramento, para trazer salvação, para trazer libertação. Páscoa fala, irmãos, de substituição. Páscoa fala de sacrifício. Páscoa, irmão, fala de um cordeiro morrendo no nosso lugar. Uma pergunta às vezes fica, irmãos, na mente das pessoas, e eu já vi muitas pessoas perguntarem por que ele veio e por que ele morreu. Jesus, irmãos, é o único homem que escolheu nascer, e ele é um dos poucos que escolheu morrer. Alguém já disse que ninguém escolhe nascer, irmãos. As pessoas nascem por consequências biológicas, quando há, irmãos, ali o ajuntamento de um casal. Então, irmãos, é algo já determinado por Deus. Eu tenho certeza que nenhum daqui, que aqui está, nenhum que me ouve, pode dizer, olha, eu escolhi nascer. Mas eu quero dizer para você, irmãos, que Jesus, Ele escolheu nascer. A Bíblia diz em João capítulo 1, no Evangelho, que Ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, irmãos, Jesus é o único homem que escolheu nascer, e Ele é um dos poucos que escolheu morrer. Ele disse que a única razão para Ele ter vindo foi para morrer por nós. Jesus, desde o início do seu ministério, Ele estava afirmando categoricamente, olha, eu vim para dar a minha vida por vocês. Eu vim para morrer para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Ele veio para servir, para dar a sua vida por todos. Marcos deixa registrado no capítulo de número 10, no versículo 45, o Filho do Homem veio para poder servir, o Filho do Homem veio para morrer, para dar a sua vida em favor de muitos. Páscoa é isso. Páscoa é nós entendermos, irmãos, o imenso amor de Deus através de Jesus Cristo, que se manifestou homem, para que como homem ele pudesse passar por
todas as tentações. Ele passou por tudo, irmãos, que eu e você passamos. Ele teve frio, ele teve fome, ele teve necessidades, ele teve sede. Irmãos, ele passou dor, ele chorou, ele sorriu, ele festejou, ele se entristeceu. Jesus, irmãos, passou por tudo isso, sem necessidade de ter que passar. Mas ele optou, porque ele desejava que, assim como Deus institui lá no Egito um cordeiro para substituir os primogênitos da nação de Israel, ele também se tornou o substituto, irmãos, que iria pagar o preço que eu e você não poderia pagar. E isso chama-se Páscoa. Jesus disse que morreu por nós. A palavra por significa em vez de. Ele fez isso porque nos amou e não queria que tivéssemos que pagar a penalidade por todas as coisas que fizemos de errado. A palavra de Deus diz, irmãos, em Romanos capítulo 6, que o salário do pecado é a morte. Então, irmãos, mediante o que já estava determinado pela palavra do Senhor, não havia, irmãos, uma situação favorável para nós, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por melhor que eu seja, por melhor que você seja, você pode ser o melhor homem, a melhor mulher, mas a Bíblia afirma que todos pecaram, e a Bíblia diz, irmãos, que o salário do pecado é a morte. Foi por isso que Jesus, ele nasceu, aleluia, para poder substituir a pena de morte que pertencia a mim e a cada um de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Na cruz ele estava efetivamente dizendo: levarei todas essas coisas sobre mim. Ele fez isso por você e ele fez isso por mim. Aleluia! Entenda que se eu e você fôssemos as únicas pessoas do mundo, ele teria feito isso por nós. Aleluia! O apóstolo Paulo, irmãos, em Gálatas capítulo 2 e verso 20, diz a palavra do Senhor, aleluia, que sobre o Filho de Deus estava a maldição que era sobre nós, porque ele me amou e se entregou por mim. Foi por amor a nós que ele deu a vida por nosso resgate. Aleluia. A nação de Israel lá no Egito viu, irmãos, os primogênitos egípcios morrerem em uma noite. Vamos aqui, irmãos, imaginar a cena. Imagine, irmãos, que no Egito, que era uma grande nação, houvesse 10 milhões de pessoas. E no meio de 10 milhões de pessoas, é uma suposição, eu não pesquisei, eu estou fazendo uma suposição. Suponhamos que fosse 10 milhões de pessoas egípcios que habitassem na nação. Desses 10 milhões, irmãos, se houvesse 2 milhões de famílias, dessas 2 milhões de famílias, todos eles tivessem filhos, queria dizer que numa só noite, 2 milhões de pessoas iam morrer. Mas a nação de Israel, que estava na terra do Egito, aleluia, Deus disse para eles: mata o cordeiro, pega o sangue, passa nos umbrais das portas, nas vergas da janela, porque quando eu enviar a praga da mortandade sobre o Egito, aonde houver sangue, ali não haverá morte. Deixa-me dizer, irmão, sabe por quê? Que Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, e a Bíblia diz que não ficou nenhuma gota de sangue no seu corpo, porque quando o centurião fura o seu peito, diz a palavra de Deus, que a última gota de sangue sai, e já não tinha mais sangue, e a Bíblia diz que saiu sangue misturado com água. Ou seja, irmãos, ele derramou todo o seu sangue, e a Bíblia diz, irmãos, lá em 1 João, no capítulo 1, verso 7, se permanecemos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado.
pecado. Quando o anjo da morte vem sobre o mundo, ele vê o sangue de Jesus na minha vida e na sua vida. Mal algum chegará à sua tenda, mal algum chegará à tua casa, porque o sangue de Jesus está na sua vida. Aleluia. Hoje, irmãos, o noticiário está aterrorizando as pessoas. Mas quando nós olhamos que numa população mundial de mais de 7 bilhões de pessoas, eu não sei a estatística de quem está vendo notícias, que eu já não estou vendo mais. E eu aconselho você, não deixe essa mídia ficar bombardeando a sua mente. Leia a palavra de Deus que você vai ganhar muito mais, você vai se alegrar mais. Tem gente que está sendo tão bombardeado pelas notícias negativas da mídia, que já quase está entrando em depressão. Leia a palavra de Deus, para que essa palavra encha o seu coração de fé. E saiba, você, aleluia, que está me ouvindo, que Deus está no controle de tudo. Eu tenho certeza que por mais que esse vírus tenha matado no mundo, não chegou a quantidade de mortes de uma só noite lá no Egito, naquela situação. Mas o povo de Deus, aleluia, ele estava protegido porque havia sangue, a sangue de Deus na sua vida, a sangue do Cordeiro na tua vida. Se não há, nesta manhã, em nome de Jesus, Jesus está aqui dizendo, aleluia, eu sou a vida, e quem estiver em mim, aleluia, ainda que esteja morto, viverá e terá vida em abundância. Irmãos, Jesus, ele morreu por nós. Ele morreu para nos resgatar. Aleluia. A palavra, irmãos, diz que o salário do pecado era a morte. Então nós estávamos já condenados, sim ou não? As provas eram todas contra nós. Mas quando Jesus, que é o nosso Cordeiro Pascual, ele dá a sua vida, ele resgata, foi por amor a nós que ele deu a vida como resgate pela nossa. Observa que a palavra resgate, irmãos, vem do mercado de escravos. Uma pessoa gentil poderia comprar um escravo e libertá-lo, mas primeiro o preço do resgate tinha que ser pago. Jesus, irmãos, entrou lá no mercado de escravo, onde eu e você estava, aleluia. E disse para aqueles que dominavam a nossa vida, dominavam a nossa alma por causa do pecado, ele disse, olha, eu já paguei o preço. Eu já paguei o preço, eu paguei o preço pelo Altair, eu paguei o preço pelo Paulo, eu paguei o preço pela Marli, eu paguei o preço pelo Reginaldo, eu paguei o preço pelo Christopher, está pago. A palavra resgate, irmãos, significa comprar o escravo e libertá-lo. Jesus pagou pelo seu sangue na cruz o preço do resgate para nos libertar. Jesus pagou com o seu sangue na cruz o preço do resgate para nos libertar. Oh, irmãos, você pode estar na sua casa, você pode estar em qualquer lugar, mas, irmãos, vale a pena você dar um brado de vitória e dizer glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Ele não somente nos libertou, nos resgatou, mas ele também nos libertou da culpa. Oh, irmãos, o nosso primeiro juiz chama-se a nossa própria consciência. Amém? Você pode muitas vezes abafar sua consciência, mas ela está dentro de você, dizendo continuamente, você é pecado, você é pecador, você é culpado. Tem pessoas que vão ao suicídio, irmãos, porque a mente dele acusa dia e noite, dizendo, olha, você é culpado, você é culpado, você é culpado. Jesus não somente nos resgatou, mas ele também nos livrou da culpa do pecado. Amém? Ele, irmãos, nos libertou da culpa. Quer nos sintamos culpados ou não, somos todos culpados diante de Deus, irmãos, por causa das muitas vezes que violamos suas leis em pensamentos, palavras e ações. O negócio é tão sério que
que Jesus disse, olha, quem olhar para uma mulher casada e desejar ela, no seu coração já pecou. No seu coração já adulterou. A coisa é séria. Tem pessoas que acham que porque é honesta, eu sou honesto, eu nunca passei a perna em ninguém. Eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, eu sou um homem trabalhador. Acha que isso, irmãos, já justificou. Irmãos, a culpa do pecado continua martelando a sua mente, dizendo, olha, você é culpado. Mas quando Jesus, irmãos, nos libertou lá do mercado de escravo, Ele não somente nos resgatou, mas Ele também trabalhou na nossa mente. E hoje eu sei, aleluia, que eu estou livre da culpa do pecado. Não pelos meus méritos, mas por causa do sacrifício de Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascual. Quantos podem dizer glória a Deus? Oh, aleluia! Oh, irmãos, aí na sua casa, que caia um Pentecostes de Deus, que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, porque, irmãos, grandes coisas tem o Senhor feito por nós. Aleluia! Assim como quando alguém comete um crime, há uma penalidade a ser paga diante da justiça humana, da mesma forma, há uma penalidade por violar a lei de Deus. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas, aleluia, Jesus Cristo pagou o preço e nos libertou da culpa do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele também, irmãos, a palavra do Senhor diz que o resultado das coisas que fazemos de errado é a morte espiritual, ser afastado de Deus eternamente. Todos nós merecemos sofrer essa penalidade. Na cruz, Jesus tomou a penalidade em nosso lugar. É por isso que, antes de morrer, Ele disse, Pai, está consumado. Para que pudéssemos ser totalmente perdoados e nossa culpa pudesse ser removida. É coisa linda, irmãos. A palavra do Senhor nos alegra. É por isso, irmãos, que nós devemos ler a palavra de Deus. Ler, irmãos, a palavra de Deus é nós nos atualizarmos. Tem pessoas, irmãos, que ficam horas e horas assistindo notícias negativas, ouvindo notícias negativas, irmãos. Isso gera depressão, isso gera tristeza, isso gera insegurança, isso gera, irmãos, desgraça. Mas quando nós, irmãos, nos enchemos da palavra de Deus, essa palavra, irmãos, opera em nós a esperança, essa palavra opera em nós a alegria, essa palavra opera em nós uma certeza de que é um Deus que está no controle de todas as coisas. E esse mesmo Deus, Ele não somente nos resgata, Ele não somente nos livra e nos liberta, irmãos, da culpa, mas Ele também nos liberta do vício. Nós temos tantos vícios, irmãos. Tantos vícios que nós temos. Eu não estou falando aqui do vício de fumar, de beber, de se drogar, não. São aqueles vícios, irmãos, que muitas vezes nos dominam no nosso dia a dia. Palavras, pensamentos, atitudes. Mas quando o Senhor Jesus, irmãos, pagou o preço, o nosso Cordeiro Pascual, Ele, irmãos, fez uma obra completa na minha e na sua vida. O que eu entendo é que Deus não faz nada pelas metades. Quando Deus faz, Ele faz, irmãos, de forma completa. Em João 8:34, Jesus disse, quem peca é escravo do pecado. Jesus morreu para nos libertar dessa escravidão, de todos os vícios. Na cruz, o poder desse vício foi quebrado. Embora ainda possamos cair de vez em quando, o poder desse vício é quebrado quando Jesus nos liberta. Oh, maravilha! O poder desse vício é quebrado, porque Jesus nos liberta. Pode acontecer, irmãos, de uma hora ou outra a gente cair, nós não somos infalíveis. A Bíblia mesmo diz, aquele que está de pé, cuide que não caia. A Bíblia diz, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus.
Não quer dizer, irmãos, que ao aceitar a Jesus, eu sou perfeito, você é perfeito, não. Mas nós estamos caminhando para uma perfeição. E nesse percurso, irmãos, há quedas, nesse percurso há vacilos. Mas o que ocorre é que na nossa mente, Jesus já nos libertou. Foi quebrado, irmãos, aleluia, a corrente do vício na nossa vida. E nós podemos dizer que livre sou, pelo sangue de Jesus, livre sou. Eu já estou terminando. Ele quebrou, irmãos, o vício do pecado. Aleluia. E para encerrar, Jesus também, ele nos libertou, o Cordeiro Pascual, ele nos libertou da escravidão do medo. Tem pessoas, irmãos, que não podem falar sobre o livro de Apocalipse, que ele diz, não fala sobre isso, por causa do medo. O medo, irmãos, é algo que domina a vida das pessoas. E tem pessoas, irmãos, que é tão dominado pelo medo, que as pessoas, irmãos, muitas vezes se escravizam a si mesmo. Quantas pessoas, irmãos, muitas vezes, por causa do medo desse coronavírus, muitas vezes, irmãos, despreza, muitas vezes, irmãos, se afasta. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que nós devemos infringir a lei. Eu não estou dizendo aqui que nós devemos, irmãos, ignorar muitas vezes os conselhos das autoridades sanitárias, infectológicas. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, para nós agirmos com imprudência, mas também, irmãos, eu estou afirmando pela palavra de Deus que você não pode se deixar dominar por esse medo, porque Deus está no controle da minha e da sua vida. Irmãos, mal algum chegará na vida daqueles que estão na presença do Deus Todo-Poderoso. Eu posso agir com prudência, aleluia, e muitas vezes, irmãos, passar por muitas situações difíceis. Eu estava vindo aqui para a igreja, quando eu estava ouvindo uma palavra no rádio, quando aquele pregador estava falando sobre a vida de José, que mesmo sendo um homem de Deus, ele foi traído pelos seus irmãos, ele foi vendido como escravo, ele depois foi traído por uma mulher mundana, e ele foi lançado na prisão. Estar na presença do Senhor não quer dizer que eu não possa me contaminar com esse vírus, não quer dizer que eu não possa ter uma enfermidade, não quer dizer que eu não tenha que passar pela cova dos leões, não quer dizer que eu não tenha que passar pela fornalha, mas o que eu tenho que entender, meu irmão, é que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós temos que respeitar, mas eu quero que você saiba que o Senhor já nos libertou do medo, aleluia. Respeite, seja prudente, mas não tenha medo. Não vive uma vida amedrontada, pensando, vai acontecer, isso pode acontecer. Não, meu irmão, nada pode acontecer sem a permissão do Senhor. Se Deus quer permitir que isso chegue na sua vida, você pode tomar todos os cuidados e pode acontecer. Mas se o Senhor não quer, irmãos, aleluia, você pode ter uma vida normal e o Senhor vai dar livramento, porque é Ele que está no controle de tudo. Quantos podem glorificar a Deus e exaltar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Aleluia. Que o Senhor Jesus te liberte do medo. Jesus veio para que por meio da sua morte pudesse destruir o diabo que tem poder sobre a morte, e também para libertar os que foram escravos por toda a sua vida por causa do medo da morte. Não precisamos temer a morte. Aleluia. É o Senhor, o Deus que nós servimos, que é o Senhor da morte. Ele é o Senhor de todas as coisas. A morte não é o fim para aqueles que Jesus libertou. Pelo contrário, a morte é a porta de entrada para o céu, onde estaremos livres até da presença do pecado. Quando Jesus, que é o nosso Cordeiro Pascual, Ele nos libertou do medo da morte, também nos libertou de todos os outros medos.
Eu não sei qual é o medo que tem atormentado a sua vida, mas uma coisa eu tenho certeza: o sangue de Jesus Cristo, aleluia, na sua vida, te liberta, irmãos, aleluia, do medo da morte, do medo do coronavírus, do medo, irmãos, da chikungunya, do medo, irmãos, de qualquer peste e até do medo da morte, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor, aleluia. O Ramanaya Rabachande Kamanas. Eu encerro, irmãos, essa mensagem com o texto da palavra do Senhor, Mateus 26. Irmãos, é tão interligado o êxodo que nós lemos, capítulo 12, com Mateus 26, verso 17, que diz assim: e no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade, a um certo homem, e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. A Páscoa lá no Egito foi o sinal que Deus deu, que naquela mesma noite iria libertar o seu povo da escravidão do Egito. A última Páscoa antes de Jesus ir para o Calvário, aleluia, era o sinal que Jesus estava dando, aleluia, do ato que ele iria realizar para nos libertar, irmãos, deste mundo. A Páscoa de Êxodo foi para libertar, irmãos, aleluia, o povo judeu das mãos de Faraó, mas a Páscoa que Jesus comemorou foi para libertar um povo das mãos de Satanás. Nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, eu gostaria que você, num ato de fé, colocasse a mão no seu coração e dissesse: ó Senhor, entra na minha vida, entra na minha casa, Senhor, entra na minha família, porque eu quero ser liberto, Senhor, do medo, eu quero ser liberto, Senhor, do vício, eu quero ser liberto da culpa, eu quero ser resgatado pelo teu amor. Meu irmão, em nome de Jesus Cristo, receba esta palavra e deixa o Espírito Santo fazer a obra no seu coração. Entenda, Páscoa revela o projeto de libertação de Deus para o homem, através da manifestação, vida, morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você está na sua casa, aqui no templo, vamos estar de pé neste momento. Jesus, nesta manhã, o nosso Cordeiro Pascual, ele, aleluia, ele já pagou o preço, ele já morreu ao seu lugar. Agora preste bem atenção, ele morreu numa sexta-feira, ele ficou morto no sábado, mas no domingo, terceiro dia, ele ressuscitou. Jesus, irmãos, ele não está numa sepultura, Jesus não está no túmulo, Jesus ressuscitou, ele está aqui, ele está aí onde você está, ele está na tua casa, ele está na tua família. Eu gostaria que você, numa atitude de fé, começasse a dizer: Senhor, entra na minha casa, Senhor, entra na minha família, Senhor, eu quero ser tocado pelo teu Espírito, eu quero receber o Senhor como meu único e suficiente Salvador neste momento. Deixa Jesus entrar, deixa Jesus te tocar. Quem sabe Jesus precisa entrar em determinadas áreas da tua casa, da tua vida e da tua família. Este é o momento. Quebranta o teu coração, deixa Jesus entrar e fazer a obra. Ele vai entrar, ele vai te libertar, ele vai tirar o vício, ele vai tirar a culpa, ele vai te livrar do medo, ele vai te dar vitória, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Com emblema de vergonha.
seja o nome do Senhor. Aleluia. Escondendo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa. Eu não sei quantas pessoas estão ouvindo este culto online. Pode ser dezenas, centenas. Se você já é cristão, agradeça a Deus pela sua salvação, pela sua libertação. Mas se porventura você ainda não experimentou a salvação em Cristo Jesus, você pode ter uma religião, você pode ser uma pessoa muito correta, você pode ser uma pessoa honesta, um bom pai, uma boa mãe de família, mas falta ainda uma coisa. Igual aquele jovem rico que se aproximou de Jesus e queria ser salvo. Jesus disse para ele: você obedece os mandamentos? Ele disse: obedeço desde a minha mocidade. Mas Jesus disse para ele: falta ainda uma coisa. E pela palavra do Senhor digo para você que ainda não experimentou a salvação em Cristo Jesus, ainda falta uma coisa. O que é que falta, pastor? Você aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Se você aceita Jesus, aonde você está, levante as suas mãos. Eu não posso vê-lo, mas Jesus pode. E Jesus, que vê todas as coisas, Ele vai receber neste momento essa atitude sincera que você está fazendo diante dEle. Eu quero orar por você. Se você pode, repita comigo esta oração. Senhor Jesus, neste momento eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que sou falho. Eu reconheço, Senhor, que de mim mesmo eu não posso fazer nada para me livrar. Mas eu sei que o Senhor pagou o preço pelo meu resgate. E o Senhor, além de me resgatar, pode me liberar do vício, da morte, do medo, da culpa. E eu quero neste momento entregar a minha vida ao Senhor. Jesus, recebe a minha vida. Perdoa os meus pecados. Purifica-me de toda iniquidade. Escreve o meu nome no livro da vida. Porque a partir de hoje eu quero ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Se você fez esta oração, procure uma igreja mais próxima de você. Se porventura você está nas imediações de Summerville, nós teremos um imenso prazer de receber você aqui na nossa igreja, número 23 da Kent Street, em Summerville, Massachusetts. Nós estaremos de braços abertos para te receber. Em nome de Jesus, sinta-se abençoado e tocado pela poderosa mão de Deus. Receba em nome de Jesus o Cordeiro Pascual na sua vida. Amém, Senhor. Aleluia. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Meu amado irmão, nós estaremos liberando amanhã à noite para os membros da igreja o vídeo da Escola Bíblica Dominical que foi gravada ontem pelo pastor Paulo. Vamos colocar na sua íntegra. Tivemos problemas técnicos, por isso não pudemos colocar, mas está tudo resolvido. Amanhã à noite vamos colocar este vídeo para que você seja edificado pela palavra de Deus. Na quarta-feira, irmãos, vamos fazer como nós temos feito
o nosso culto doméstico, não é? Onde eu estarei interagindo com os irmãos e passando para todos os membros da igreja a palavra do Senhor. E também, irmãos, nessa sequência dessa semana teremos a segunda lição da escola bíblica dominical. Certamente o Senhor falará com você e no próximo domingo estaremos aqui, irmãos. Se não pudermos estar juntos fisicamente, estaremos mesmo, irmãos, separados, mas na presença do Senhor online. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Queremos orar neste momento e nos despedir na presença do Senhor. Amado Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, exaltamos e glorificamos o Teu santo nome. Damos graças a Ti, Senhor, porque o Senhor falou mais uma vez conosco. Abençoa, Senhor, a cada um que ouviu esta palavra e aqueles que ainda irão ouvir, Senhor, esta palavra depois. Que o Senhor possa abençoar a cada um e a todos. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. É a oração que fazemos desde agora e sempre. Amém. A graça de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, Filho, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, que vocês permaneçam em paz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.